Sou Isaac Maciel e hoje vamos falar do mestre de obras. Quais as funções que esse cara aqui é responsável dentro do canteiro de obra? Eu nem vou escrever aqui, porque são tantas atribuições, então eu vou dar um panorama meio por cima de quais as responsabilidades do mestre de obra. O mestre de obra é o cara-chave dentro de um canteiro. É ele quem vai catar e vai fazer as interpretações dos desenhos, dos projetos e vai fazer com que isso saia lá no campo. Então o mestre de obra ele faz a marcação da obra, ele faz as conferências da fundação, forma, armação, gabarito. Ele tem que ser um cara dinâmico, ele tem que saber interpretar desenho, ele tem que conhecer bem a equipe que ele tem em mãos. Ele tem que saber se o cara que está produzindo, se aquele cara realmente está produzindo o tempo todo, ou se aquele cara começou a trabalhar hoje, se ele vai dar conta daquela tarefa. Então ele tem que dimensionar a equipe, ele tem que cuidar dos materiais dentro do canteiro de obra, ele tem que saber de logística, ele tem que saber de gestão de pessoas. Por que gestão de pessoas? Porque ele acaba falando com o cara que é ajudante lá dentro do canteiro de obra, então ele tem que saber de falar com esse tipo de pessoa, né? Que é uma pessoa um pouco menos instruída, e ele acaba falando com engenheiros de obra, ele acaba falando com diretores de construtora, ele acaba falando com donos de incorporadora. De repente um incorporador está passando pela obra num sábado de manhã, ele encontra o mestre de obra, ele vai pegar todas as informações aqui com o mestre de obra de como está o andamento da obra. Então ele é um cara que tem que ser completo. Eu já cheguei a trabalhar com um mestre de obra que o cara era tão bom, que ele tinha um telefone dentro da sala dele, aonde todos os problemas que ele encontrava e relacionado a projeto, relacionado a pontos de hidráulica que não estava bem específico no projeto, ele já ligava diretamente para os projetistas. Os projetistas já resolviam, naquela época se utilizava fax, já mandava para ele por fax e depois até esse projeto vir revisado para o canteiro de obra, a obra não teria o problema de parar por conta disso. Então ele é um cara que tem que saber muito sobre obra. Ele tem que cuidar da qualidade da obra. Ele tem que saber de elétrica, ele tem que saber de hidráulica, ele tem que saber de estrutura, de fundações, de marcação. E a experiência toda que essa pessoa acaba adquirindo é conhecimento e vivência dentro de um canteiro de obra. E aí ele trabalha em conjunto com o engenheiro, com os estagiários, com o administrativo de obra, com os empreiteiros, né? Ele tem que saber administrar os empreiteiros. Normalmente os empreiteiros jogam o pessoal lá, acham que aquele pessoal ele vai conseguir fazer as determinadas tarefas de acordo com o que está planejado, com o que está programado. Mas aí o mestre de obra lá em campo, ele vai saber se realmente a quantidade de funcionário que ele colocou, a produção de cada funcionário desse dentro do canteiro, se esta demanda vai atender a quantidade de funcionários e a quantidade de produção que a gente precisa executar dentro de uma obra. Então, se você tiver um mestre de obra bom, pode ter certeza que a sua obra sai boa. Se você tiver um mestre de obra ruim, você pode ter certeza que a obra sai ruim. Muitas obras, você vê obras boas e obras ruins, normalmente 90% da obra é a cara do mestre de obra, porque o engenheiro hoje ele não tem tempo para estar verificando a parte da execução civil, porque o engenheiro hoje já tem mais a função de gerenciar contratos. Então essa função acaba ficando com o mestre. Se o mestre não for bom, se ele não for chato, se ele não for organizado, se ele não for exigente, a obra sai ruim. Então tenha mestre de obras bom, valorize esse profissional dentro de um canteiro, que você vai ter menos retrabalho, você vai ganhar no prazo, você vai ganhar no custo, você vai ganhar na logística. Às vezes você paga um pouco a mais por um profissional bom,
do que você tentar pagar o que o pessoal está pagando na média com um profissional ruim e lá na frente você vai ter trabalho. Então quis deixar um panorama para vocês aí das atividades que um mestre de obra executa dentro de uma obra. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, dá um joinha, segue a gente no canal. Se não gostou, comente para que a gente possa melhorar aí nos próximos vídeos. Um abraço, galera, até mais!